Olá, meus irmãos, compartilhar a palavra, Lucas 9, versículos 51 em diante. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado chamado Samaritano, para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao invés disso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o povoado. Meus irmãos, a gente percebe aí nessa passagem que da paixão ainda, da carnalidade, da legalidade, do legalismo religioso, da religiosidade que traziam Tiago e João no coração. Nesse capítulo aqui, ou seja, já que os samaritanos não receberam, Senhor, vamos destruir. Ou seja, você é contra algo, vamos destruir. É como se estivesse fazendo a pergunta: a justiça se ira, ou justiça é igual a vingança? Que eles estavam entendendo justiça como vingança. Isso está muito claro nos dias de hoje. E aí eu estou falando para crentes. Meus irmãos, é difícil a gente entender algumas coisas. No domingo houve aquele quebra-quebra lá em Brasília. Lamentável e repugnante. Não é porque uma pessoa é contra uma ideia sua que ela torna-se seu inimigo, ou você tem que destruí-la, que é o mesmo que está acontecendo aqui. João e Tiago perguntaram: quer que façamos cair fogo do céu para destruir? E aí, meus irmãos, mas o que me assusta, assim, me causa espécie de surpresa, é que crentes falando em morte e destruição, e dentro de algumas denominações a mesma coisa, e em cima de púlpitos a mesma coisa. Não foi só ontem, não foi só no domingo, vem ao longo de um tempo falando morte, destruição, vamos fazer isso, acabar aquilo. Meus irmãos, a palavra bíblica, ela é oportuna em todo o tempo, porque o Espírito Santo nos ilumina a falar da mensagem que está nela. E aqui, Tiago e João estão falando de legalismo, de religiosidade. Estamos também nós nesse mesmo processo depois de conhecermos a palavra? Essa é a pergunta. E é para a gente questionar, porque justiça é diferente de ira. E justiça não quer dizer vingança. Eu ser opositor de alguém não significa que eu tenha inimizade, ou seja, inimigo. É disso que Jesus está falando aqui. E aí eu pergunto a Jesus: vamos vamos cumprir o ID. Vai cumprir que ID? Como? Se eu e nós não estamos com o nosso coração ainda com a palavra encravada, proferindo, vamos atirar, vamos matar, vamos quebrar tudo. Crentes falando isso. E a palavra tem essa função, rasgar no meio, gente. Crentes falando isso. Vamos falar o que para o outro? Se nossa vida, que tem que ser um evangelho, não é assim, é diferente. Uma coisa que você fala, outra coisa que você faz. A esse respeito, meus irmãos, também, Paulo assenta muito bem na carta aos Romanos, no capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. É nós pensando da forma anterior, como estava falando, somos um culto racional? Agradável a Deus isso?
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos com o coração transformado? Com a mente transformada? Estamos? Essa é uma questão muito séria. A gente tem que viver aquilo que fala, aquilo que prega. Falar de destruição, de vingança, de pegar em armas. Jesus, numa ocasião, perguntou: você acha que se eu não quisesse, eu não oraria, meu pai me mandaria mais 10 legiões de anjos? Olha o exemplo da Bíblia aqui. A Bíblia ela é atual, meus irmãos. Mas você tem que ler, tem que pedir iluminação do Espírito Santo para trazer mensagem para você. É realmente assustador. E aí as pessoas falam assim: ah, mas que o número está de desigrejados. Desigrejados significa que as pessoas não deixaram de ser cristãos. Apenas deixaram as denominações que frequentavam. Está aumentando. Mas como que não vai aumentar? Se a gente não é capaz de viver o que prega. Essa é outra questão. E, meus irmãos, mais ainda na frente, na carta aos Gálatas, logo no capítulo 1, Paulo fala a partir do versículo 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Meus irmãos, Jesus não reagiu em hora nenhuma. Aí a gente está seguindo o evangelho ou a gente está querendo o evangelho segundo a gente? Senhor, faça a tua vontade ou a nossa vontade? Essa é uma questão para se refletir profundamente e tirarmos uma lição. A gente não está falando aqui, nem estou julgando, eu não estou falando, nem estou julgando quem invadiu ou deixou de invadir. Mas eu estou refletindo na posição de muitos de nós crentes. Porque é preciso ser crente, mas ser cristão também. Tem coisas diferentes, são coisas diferentes. É preciso entender o que a palavra está dizendo. Não vos amoldeis ao mundo. Ou seja, nós estamos iguais. Quando a gente fala isso em face do que aconteceu no domingo, a gente está fazendo exatamente o que o mundo faria. E não o que o Evangelho manda, ou o que Jesus manda. Jesus repreendeu Tiago e João lá. Vocês não sabem de que espírito são. E a gente continua apontando o dedo. O reino de Deus é justiça, não vingança. É misericórdia. Não humilhação. O reino de Deus é consolo e amor ao próximo. Então a gente precisa ver, meus irmãos. Porque amar o irmão da mesma denominação é muito fácil. Amar o irmão que concorda com você é muito fácil. Difícil é você amar o irmão que não concorda com você. Mas a Bíblia não está aqui para concordar com você, não. Ela está dizendo tudo aquilo que a gente faz, ela diz ao contrário do que é. Então, meus irmãos, que a gente reflita nesse ponto e que a gente saiba entender a mensagem bíblica para os dias atuais, para o que aconteceu. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos iluminando a entender essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós para sermos evangelho e não apenas estarmos pregando o evangelho. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós a nos capacitar e para levar a paz. Como diz a oração de São Francisco: fazer de mim instrumento de vossa paz. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.